Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Bom estarmos aqui na presença do Senhor. Ai, que visão maravilhosa. Quanta gente. Graças a Deus, pastor Ibit. Coisa boa, irmãos. Ver vocês aqui, aos poucos, vindo à igreja, né? Com uma quantidade maior. A gente fica tão feliz que, pra gente que é pastor, você não sabe como a gente sofre. A nossa vida é igreja e povo, né? Pessoas. Tem coisa pior que ainda mais a gente é meio viciado em igreja no bom sentido, né? Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 18. Que fala sobre aqui o cego de Jericó. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. A gente vai ler na NVI, está projetado ali, né? Diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Vamos falar com o Senhor? Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui em nossa IAP em Taubaté, trazendo mais uma vez a Tua palavra, e que Teu Espírito Santo possa continue nos abençoando, como já está presente através das administrações dos louvores, já está presente desde quando a primeira pessoa chegou nesse lugar, Senhor. O Senhor já estava aqui. E nós te louvamos por termos esta certeza de que o Senhor está presente. E que esse culto seja para o Teu nome, Senhor, para a Tua glória. O Senhor é o centro desse culto, o Senhor é a pessoa que está sendo glorificada. O Senhor é aquele digno de toda honra, louvor e glória. Nos alegramos em o Senhor aceitar este culto para a glória do Teu nome, Senhor. Coloca-me em Tuas mãos para ser usado por Ti conforme o Teu querer e o Teu realizar, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado de novo, pastor Ibit, pela oportunidade de poder pregar aqui na nossa IAP em Taubaté, viver esse clima de culto tão agradável, tão gostoso, comunhão, partilhando a palavra de Deus, falando de temas interessantes e temas, digamos, práticos do dia a dia do ser humano, sobretudo da igreja, que estamos passando nesse período tão difícil, né? Superação. E precisamos realmente de muita superação para vencermos as adversidades. E aí, não nos deixam vencer, né? E quando eu estava essa semana meditando nesse tema, eu lembrei de uma situação que acho que eu já testei aqui, as Olimpíadas da Grécia, quando o brasileiro estava liderando a prova. Vanderlei Cordeiro de Lima, não é isso, Jana? Estava na frente. E veio um louco lá e pulou na frente dele, o segurou. E ele tentando desvencilhar do cidadão, não conseguia. E ele na maratona. A maratona é a prova, digamos, mais... É a prova principal de uma Olimpíada, né? Pelo contexto histórico dela. Porque ela é muito chique, né? Ela fecha com chave de ouro as Olimpíadas. Você vai e você encerra no estádio.
principal. Você faz o percurso e você entra, o final dela é o primeiro atleta entrando e sendo aclamado pelo povo. E quem consegue estar no estádio é um privilégio. E ele entra, e quando ele entra no estádio, o primeiro lugar, ele é aplaudido, e aquilo dá uma sensação espetacular. E ele vai lá e encerra. E assim se faz o vencedor. E o Vanderlei estava, de repente, ele foi impedido de prosseguir. Ele foi impedido de prosseguir. Aquele cidadão não queria que ele vencesse, não deixava vencer. Ele queria romper e não conseguia. De repente, outra pessoa pulou, um grego, um pouquinho mais forte, e lutou com o camarada lá. E o Vanderlei conseguiu se desvencilhar do homem e ele não desistiu. Ele continuou. Ele tinha perdido o primeiro lugar, ele tinha perdido o segundo lugar, ele tinha caído para o terceiro lugar. Poderia gerar naquele momento uma frustração na vida do atleta Vanderlei, mas ele não desistiu. Ele continuou. Ele continuou. E ele foi e conseguiu chegar, se eu não me engano, em terceiro lugar. E quando ele entrou também, ele foi aclamado pelas pessoas muito mais do que o primeiro lugar. Ele foi aclamado muito mais do que o primeiro lugar, porque ele não desistiu. E as pessoas sensíveis a essa situação, porque elas acompanhavam no telão, elas aplaudiram Vanderlei Cordeiro de Lima, dizendo: esse é um verdadeiro vencedor, porque ele não desistiu. E por conta disso ele recebeu uma medalha chamada Barão de Coubertin, que só é dada a um atleta que faz algo fora da curva. Que faz algo fora da curva. Ou seja, algo extraordinário. E ele conseguiu fazer, porque ele não desistiu. E ele recebeu essa medalha, além do terceiro lugar. Eu quero dizer para você que Paulo chama que nós estamos em uma corrida. E ele diz: corram de tal maneira que cheguem. Corram de tal maneira que cheguem. Ainda que muitos obstáculos existam e alguém não quer que você chegue lá, não te deixa vencer, mas lute contra ele, lute contra ela, lute contra todas as adversidades, mas chegue em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque Paulo fala lá em Romanos capítulo 8 que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o texto de Lucas, que é repetido em Mateus, que é repetido em Marcos, Lucas fala de um cego, Marcos fala de um cego e Mateus fala de 2. Provavelmente sejam repetições ou talvez 3 cegos, mas provavelmente sejam repetições. Mas o que eu quero chamar a atenção é que no Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, é o único que dá nome ao cego e o chama de Bartimeu, cego Bartimeu. E eles também falam que o cego estava na cidade chamada Jericó. Pegando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, para ficar mais pessoal, a gente poderia traçar e trilhar a luta e a vitória desse cego. E para ficar mais próximo, vamos tratar ele, chamá-lo pelo nome de Bartimeu, porque parece que fica um negócio mais, né? A gente parece que mergulha mais no texto. Porque o nome tem uma história. Quando Marcos fala o nome, tem uma história. Bartimeu, filho de Timeu. Na verdade, o Bá aí, que não é o Bá gaúcho, eles usavam muito para se referir a filho de quem? Bartimeu, filho de Timeu. Simão Bajonas, Simão, filho de Jonas.
E isso era usado para identificar que aquela pessoa tinha uma história, que aquela pessoa tinha um pai, que aquela pessoa tinha uma mãe, que aquela pessoa tinha uma família. Tem uma história por trás. Não é simplesmente a gente ler isso aqui e ele caiu de paraquedas ali, naquele dia ele resolveu pedir esmola. Tem uma história por trás. Como você também tem uma história por trás da sua vida, como também você tem uma história por trás de tudo que você já passou, que essa noite, quem sabe, Deus não possa abrir as portas e te fazer andar em direção a essa porta e você passar por ela, é chamada uma porta da vitória. Quem sabe hoje você não tem uma boa surpresa? Quem sabe? Quem sabe Deus não pode chamar você pelo nome hoje? Como Marcos chama Bartimeu, quem sabe Deus não pode falar assim, Rafael, Jonatas, João, Manuel, Maria, eu estou te ouvindo, eu ouvi a tua voz, venha até mim, venha até mim. Então é uma história maravilhosa. E é interessante que Jericó, eu estava analisando, essa Jericó não é aquela Jericó de Josué. Pessoal, como assim, pastor? Qualquer coisa, conversa com o pastor Iwit, tá? Mas não é. A Jericó de Josué é a Jericó velha. Essa é a nova Jericó. A Jericó de Josué é interessante. Só para você se contextualizar no texto, mergulhar um pouquinho. Quando Josué invadiu Jericó lá e derrubou, Deus mandou uma maldição na cidade. Que coisa, né? Maldição. Lá em Josué capítulo 6, acho que versículo 26. Maldito aquele que lançar os fundamentos dessa cidade. Quem lançar os fundamentos dessa cidade vai perder o seu primogênito. E depois, quando colocar os portões, vai perder o seu filho mais novo. E aconteceu isso. Está lá, acho que em 1 Reis, essa história também. Essa Jericó nova foi construída por Herodes o Grande. E ela era estratégica porque moravam ali, e ele deu de presente para Roma. E moravam ali as pessoas que tinham condições e também as pessoas que trabalhavam para Roma, talvez os funcionários públicos. Aí tinha, desses funcionários públicos, tinha os cobradores de impostos. E lá girava dinheiro. Portanto, não é à toa que o cego de Jericó está pedindo esmolas justamente ali. E aí que entra um link interessante, que um capítulo à frente, a gente vai trabalhar também, um capítulo à frente, você vai encontrar no capítulo 19 de Lucas, uma outra situação que é no mesmo sentido. Jesus está indo para Jerusalém aqui. Ele está indo para Jerusalém. E no meio do caminho ele passa, tem essa situação do cego, tem a situação mais na frente no capítulo 19, que é um homem que era cobrador de impostos chamado Zaqueu. E a ideia aqui de superação vale para Bartimeu e também vale para Zaqueu. Porque ambos exerceram, tomaram atitudes para poder vencer mesmo tudo conspirando contra eles. Tudo conspirando contra eles. Bartimeu, o cego de Jericó, passou pela solidão, pobreza, discriminação, tudo ele estava vivendo ali. Mas nada disso lhe abateu. Zaqueu passou também por ódio, ninguém gostava dele, ele é cobrador de impostos, mas ele colocou algo no seu coração, que ele queria ver o Senhor Jesus. E quando ele falou isso, que queria ver o Senhor Jesus, ele tomou uma atitude que, para quem quer vencer, para quem quer romper, para quem quer caminhar, precisa também ignorar todas essas coisas aqui e usar a sua mente que Deus te deu e a criatividade também. Porque Zaqueu viu que ele não podia ver Jesus, porque ele era de pequena estatura. Ele falou, tive uma ideia brilhante, vou subir na árvore. Subiu na árvore e ali, quando Jesus estava passando, ele olhando de cima da árvore, viu o Senhor Jesus. E ele teve uma bela surpresa, assim também como o cego Bartimeu teve uma bela surpresa. Assim como Bartimeu foi chamado por Jesus,
assim também Zaqueu foi chamado por Jesus. Bartimeu se levanta e é levado a Cristo. E Zaqueu, Jesus fala assim, desce daí, Zaqueu. A gente precisa conversar aqui embaixo. Ele está passando por baixo da árvore e chama Zaqueu. Irmãos, que surpresa maravilhosa. Ninguém havia falado disso para Jesus. Ninguém havia soprado isso para o Senhor Jesus. Ninguém disse, olha, tem um homem lá em cima da árvore que quer te ver e o nome dele é Zaqueu. O texto não fala isso. Mas, no entanto, Jesus passa por baixo da árvore, da figueira brava, e olha e chama Zaqueu pelo seu nome. Não tem coisa melhor do que ouvir a voz de Deus chamando o nosso nome. Amém? Não tem coisa melhor. O pessoal da técnica deve estar aí louco, né? Não tem coisa melhor. Deus chamar o teu nome. Desce depressa, porque hoje me convém pousar, dormir na sua casa. Você já se imaginou Jesus na sua casa, dormindo na sua casa? Se fosse você daria o melhor colchão, a sua melhor cama para Jesus, sim ou não? Sim. Primeiro que a gente não ia dormir, né? Imagina, você está lá e diz, Jesus está aqui. Eu não vou dormir, eu não ia dormir nunca. Fica acordado, Jesus na minha casa, que honra, que privilégio. Jesus, eu só queria vê-lo. Ele chamou meu nome, disse que vai dormir na minha casa e ainda me salvou. E é interessante que quando Zaqueu desce, as pessoas começam a criticar. Quem é esse que vai dormir na casa de pecador? Esse homem é pecador, ladrão. As pessoas são assim, irmãos. Quando você toma atitude que quer vencer, para vencer, sempre vai ter alguém que vai criticar você. Você vai para a igreja? Você vai para aquela igreja? A igreja só quer dinheiro. Pastor é ladrão, só quer seu dízimo. Sim ou não? Você vai para a igreja, que isso? Você é crente? Que isso na sua mão, uma Bíblia? Ah, vai dizer que você agora está indo para a igreja. Ah, capaz. Que isso? Sai dessa. Você, jovem, está indo para a igreja, isso é careta. Sai fora. Você não quer ir mais para as baladas, você... Para a igreja? Estou indo para a igreja. Jesus me salvou. As pessoas começaram a criticar, esse homem não vale nada, Jesus. E você vai dormir na casa dele. E Jesus falou assim, aí Zaqueu confessa seus pecados e tal. Capítulo 19, se você quiser ler. E de repente, Jesus fala assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Pois esse também é filho de Abraão. Jesus fala que Zaqueu é filho de Abraão. E Jesus salva Zaqueu. Ele rompe, ele não está nem aí para as pessoas. E ele entrega a sua vida a Jesus. Jesus salva Zaqueu, Zaqueu se converte naquele dia e vira uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Paulo fala sobre isso em 2 carta aos Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo. Se você quer ser vencedor, viver uma vida de vitória, superar as adversidades, você precisa levantar a sua cabeça, tomar uma atitude na sua vida, deixar de ficar chorando, lamentando lá no canto, levantar e buscar o Senhor, falar assim, Senhor, me dá uma ideia, ilumina a minha mente, qual figueira eu devo subir, o que eu tenho que fazer, Senhor, ilumina, Senhor. E o Espírito Santo iluminará o teu entendimento. O Espírito Santo arrancará o véu do seu entendimento. E você enxergará plenamente a luz de Cristo, a luz do Evangelho. E Ele vai guiar os teus caminhos. Vai guiar e você vai viver uma vida de vencedor. Vai superar tudo em nome do Senhor Jesus.
Amém? Pois bem, Zaqueu foi alcançado, foi salvo. Jesus fez a obra na vida dele, assim como Bartimeu. E quando Bartimeu toma a decisão e começa a gritar, as pessoas, cala a boca, Bartimeu. Cala a boca, cego. Com discriminação, humilhando. Aí que ele gritava mais ainda. Eu não estou nem aí, eu vou gritar. Eu vou gritar. É minha única e talvez a última chance. Eu não vou ter outra. Jesus está passando aqui em Jericó. Ele está indo para Jerusalém. Os últimos momentos do ministério de Cristo. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas, cale a boca, ele não vai te ouvir. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele aumentava mais o tom da sua voz, até que acontece algo extraordinário. Diz assim, Jesus parou, versículo 40. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Assim como lá no grupo de Zaqueu, as pessoas criticam mais também por inveja, né? No grupo de Zaqueu as pessoas criticaram, eu duvido também que no meio lá falaram assim, olha só, Jesus está te chamando, vai lá, seu barulhento, seu isso e aquilo, seu metido, seu isso e aquilo. Sabe, porque quando Deus começa e ouve as nossas orações, começa a nos abençoar, muitas pessoas, infelizmente, irmãos, usadas até pelo inimigo, elas começam a ter inveja de você. Elas começam. E elas começam a falar tudo, trabalhar, te humilhar, caluniar, fazer todos os meios para que você desista, para que você não rompa, para que você não prossiga, para que você não vença. Mas não dá ouvido. Dê ouvido à voz do Senhor, que chama pelo teu nome. Amém? Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim, João. Venha a mim, Maria. Vem, José. Venha a mim. Vem, Rafael. Vem a mim. Vem. Eu quero conversar com você. E é extraordinário, irmãos. É extraordinário isso aqui que, olha só. E aí levaram Bartimeu a Jesus. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Ai, que pergunta, Jesus. Já pensou se ele desse essa chance para a gente responder? O que você quer que eu lhe faça? O que é que você está precisando de Deus hoje aqui? Uma coisa só. Você precisa ter foco. Olha o que ele fez. Ele tinha uma necessidade. E Jesus, obviamente, Jesus sabia, né? Mas as perguntas de Cristo são provocativas. São provocativas. Ela quer provocar uma reação em você. Ela quer provocar uma reação em você. Porque Deus não gosta, irmão, de pessoas que ficam só lamentando. E Deus quer que você reaja. Você é vivo. Você está vivo, amém? Para reagir. O que você quer que eu te faça, Bartimeu? O Senhor pergunta para você essa noite o que você quer que eu lhe faça. Daí eu estava lendo isso aqui, lembrei da passagem lá de, acho que é segundo livro de Crônicas, capítulo 1, que quando Salomão assume o reinado, que ele está inseguro. Ele está inseguro. Ele era novo ainda. Estava muito seguro. E ele ora a Deus e falou, Senhor, eu estou inseguro. Como é que eu vou governar esse povo tão grande? Senhor, me abençoa, Senhor. Eu preciso do Senhor para governar o seu povo. E naquela noite, Deus lhe apareceu em sonhos. E perguntou assim para Salomão, peça o que você quer e eu te darei. Meu Senhor. Você já, não é coisa de gênio da lâmpada não, tá?
aquelas historinhas lá do gênio de Aladim. É Deus. É aquele que pode fazer tudo. O Todo-Poderoso. O que realiza todas as coisas. Ele apareceu a Salomão e falou assim: peça o que você quiser e eu te darei. Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Aquele que apareceu a Salomão era Deus. E aquele que estava diante de Bartimeu também era Deus. O Deus conosco. O Todo-Poderoso. O que realiza. O que faz milagres. O que ressuscitou mortos. O que nos levanta do chão. O que abre portas. Aquele que segura pela nossa mão e nos conduz. Aqueles que estavam diante de Bartimeu. Era Deus também. Que pode fazer. Não há nada impossível para ele, como ele disse. Quando se revelou também, revelou a Abraão. Dizendo que daria um filho. E Sara riu. Dizendo: eu estou velha. Tu está velho, Abraão. E aí o Senhor falou assim: existe algo. O anjo falou: existe algo impossível para Deus, Abraão? Não existe. Não existe. Existe algo impossível para Deus, irmãos? Existe algo impossível para Deus? Você acha impossível Deus resolver essa situação que você está passando? Você acha impossível Deus curar essa enfermidade? Você acha impossível Deus abrir a porta de emprego para você? Você acha impossível, irmão? Se você achar impossível, se você não crer, você está no lugar errado. Mas eu tenho certeza, o fato de você estar aqui é porque você crê. É porque você crê e sabe que não há impossível para Deus. E ali, quando Salomão olhou para Deus e disse: Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu povo. E Deus falou para ele, disse: como você não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza, não pediu honra, eu te darei sabedoria e te dou muito mais ainda. Amém. E te dou mais ainda. Deus é aquele que faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aquilo que você está passando, Deus pode fazer e pode fazer muito mais. Aleluias! Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. E Salomão teve sabedoria. E Deus falou assim: vou te dar honra, vou te dar riqueza, vou te dar glória como nenhum outro homem tem e não terá. E assim Deus o fez. Deus te dá isso que você precisa e muito mais. Amém. O que você quer, Bartimeu? Ele foi preciso. Preciso. Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Quem faz uma pergunta dessa tem que ser Deus, hein? Porque diante das circunstâncias, das adversidades, a gente se sente tão fraco, tão impotente, tão incapaz. Diante desse contexto que a gente está vivendo, a gente vê a vida do ser humano é tão vulnerável, tão curta. Se as pessoas não crerem em Deus, não tem uma fé firme no Senhor nessa situação, ela vive sem esperança, ela não vence, ela adoece. Mas o Senhor tem provado o seu poder e o seu amor para conosco, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Pois bem, meus queridos irmãos, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores ao Senhor. Meus irmãos, para concluir, o Senhor, nós temos uma história de vida. Todos nós temos a nossa história de vida. Eu não sei qual a sua história de vida. Histórias
uma história de vida que ela é traduzida em alegrias e em tristezas. Todos nós aqui. Eu não conheço, mas Deus conhece a sua história de vida. Deus conhece você. Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você já passou, ou Ele sabe o que você está passando. Ele sabe há quanto tempo você tem orado, tem jejuado, tem buscado, tem tomado atitude. Ele sabe que você quer vencer. Ele conhece você, conhece o seu nome. Portanto, esta noite, Ele se aproxima de você, te chama pelo nome, Ele sabe a sua vida, Ele pode contar a sua vida em detalhes. Porque isso aproxima Deus. Digamos, Deus é o Deus conosco, aquilo que Jesus fez. Ele se humanizou, fez como se fosse o tabernáculo humano, morou entre os homens, para entender o sofrimento humano, para se colocar no mesmo patamar do ser humano. Ele conhece a sua dor, o seu choro, a sua vontade de sair dessa situação. Ele conhece a sua vida, por isso essa noite Ele se aproxima de você, conhecendo o seu nome, sua história de vida, e pergunta: o que você quer que eu te faça? Amém? O que você quer que eu te faça? E você vai responder precisamente o que você veio buscar de Deus esta noite. Apenas uma coisa, seja preciso. Fale para Deus. Fale para o Senhor, meus queridos irmãos. Você é do outro lado, você que está conectado conosco também. Você vai orar conosco. Deus também conhece a sua história de vida. Não importa onde você está. Deus conhece a sua história de vida, conhece o seu nome. Sabe se você agora está sentado no sofá, na cadeira. Não sei. Deus conhece a sua história de vida. E Ele também pergunta para você: o que você quer que eu te faça? Responda para Deus. Responda para o Senhor. Amém. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus. E assim como o Senhor abençoou a vida de Bartimeu, como o Senhor abençoou a vida de Zaqueu, como o Senhor se aproximou deles de uma maneira tão amiga e tão maravilhosa, assim o Senhor fará com você. Amém? Você crê nisso? E Ele pergunta: o que você quer? Peça-me o que você quiser agora e eu farei. Amém, irmãos? Você vai orar comigo nesse momento. Eu não sei se é uma cura de enfermidade, eu não sei o que está te impedindo de você vencer. Mas o Senhor é maior. E você agora vai se desvencilhar e vai entrar, como diz o desfile da vitória, entrar no estádio. Porque os anjos do Senhor também, eles se alegram quando nós somos abençoados por Deus. Amém? E quando você for abençoado, eu vou me alegrar também. Nós somos uma família. Ore comigo agora. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor que se humanizou, Senhor que o verbo que se fez carne habitou entre nós, que curou, que veio no poder, na unção do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, e habitou entre os homens. Nunca se viu tantos milagres, nunca se viu um homem como aquele. Nunca se viu alguém que fizesse milagres extraordinários, sobrenaturais, como ele fez. Senhor, e quando chegou a oportunidade de Bartimeu, ele não titubeou, ele não vacilou, ele não deu ouvidos às pessoas que o discriminavam, humilhando, ali abandonado à beira do caminho. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha para mim, Senhor.
Olha para mim, Senhor, ninguém me ajuda. Olha para mim, o Senhor olhou para ele. O Senhor olhou para ele. Aleluias. E lhe restituiu a visão. Lhe curou. Nunca mais a sua vida foi a mesma. E ele seguiu a Cristo. Ele se tornou um servo fiel de Cristo. E as pessoas louvavam o nome do Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor perdoou os pecados de Zaqueu e foi dormir na sua casa, tornando aquele ambiente, Senhor, muito pessoal, muito próximo, assim também o Senhor quer estar conosco, entrar na nossa casa e ficar lá, Senhor. Agora, Senhor, o teu filho, a tua filha ora. Eu não sei qual é o problema, qual a situação que ele está passando, mas que ele ore agora com fé e peça a Jesus, porque o Jesus que curou a Bartimeu, que curou, que salvou a Zaqueu, que se revelou a Salomão, que disse a Paulo no capítulo 8 de Romanos, pelo Espírito Santo, que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluias. Que ele possa falar agora no coração dos teus filhos, das tuas filhas esta noite, e que ela coloque agora no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, coloque com fé, porque o Senhor falou, Bartimeu, a tua fé te curou, que o teu filho coloque com fé, Senhor, creia no Deus de milagres, no Deus que cura, no Deus que faz, no Deus que realiza, no Deus que dá visão, no Deus que dá alegria, que rompe as barreiras, as correntes, que ela creia agora, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, creia no Senhor, creia no Senhor. Senhor, esperamos um favor teu agora. Estamos à mercê da tua misericórdia. Senhor, estamos debaixo da tua mão poderosa. Estende a tua mão esta noite para abençoar, para curar, para libertar, para fazermos, Senhor, meu Deus, romper e prosseguirmos, Senhor, vencendo, 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 vencendo em Cristo Jesus. Hoje e amanhã e depois em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. E que a tua palavra que é viva possa completar, Senhor, e falar que aquilo que as palavras humanas não são capazes, Senhor, de falar e expressar, que a tua palavra que é viva e eficaz, poderosa, possa, Senhor, completar isso em todos os corações esta noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.